alguém, algum dia, acordou, escovou os dentes, tomou um café e pensou: putz, acho que é uma boa ideia criar um romance entre uma humana e um zumbi com menor de cérebro. Baita ideia boa mesmo. E assim surgiu Meu Namorado é um Zumbi, um filme que faz Crepúsculo parecer quase normal. Então, pega aquele milkshake apocalíptico que lá vem spoilers. Yo, eu sou a Joyce, sou sommelier de spoilers e hoje nós vamos falar de um filme horroroso de horrível, mas que você vai adorar. Vai mentir para os amiguinhos falando que nunca assistiu? Vai! Mas secretamente eu sei que você gostou, Márcia. Meu Namorado é um Zumbi é contado pela ótica do R, o zumbi protagonista propriamente dito. E é só R mesmo, galera, porque o rapaz não se lembra de nada de sua vida passada, só que o seu nome começa com R. Consequência de se estar morto, eu acho. A ideia aqui é fazer referência, alusão a Romeu e Julieta, com o R sendo o Romeu e a Julie, protagonista humana, a Julieta. Shakespeare está se revirando no túmulo agora, mas a gente segue o jogo. Obviamente que o nome dele não é Romeu nem fudendo, então as minhas apostas estão em Robson, porque ele tem ou não tem cara de Robson? Pode confessar. Mas enfim, o R é um zumbi em crise existencial, porque aparentemente isso não é um problema só dos vivos, e poder fazer qualquer coisa, mas não ter nada pra fazer, também é entediante. E ele mora em um aeroporto com outros zumbis, porque ele está esperando alguma coisa, embora ele não saiba o que. O R definitivamente cursava filosofia em uma universidade federal, e por isso ele tem essa cara de desempregado e faz questionamentos profundamente chapados sobre como é a sua vida atual, ou melhor, a sua não vida. Ele faz questionamentos como: por que eu estou morto? Qual o propósito de se estar aqui? Por que a minha postura é essa merda? Ai, queria ter uma não vida melhor. Basicamente o CLT em qualquer segunda-feira de manhã. Como em quase toda cena do filme, eu não sei como, porquê ou pra quê, mas o R tem uma casa. Ele mora em um avião e ele é um baita de um acumulador que coleciona tudo quanto é tipo de cacareco e velharia. E o melhor é que os zumbis têm um conceito de propriedade privada melhor que muito humano por aí, porque nenhum zumbi rouba as coisas do R, nem invade a casinha dele. Mas pode ser também porque nenhum zumbi precisa de casa, de dormir ou de ouvir Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. O R também tem um melhor amigo com quem ele ocasionalmente troca algumas palavras, ocasionalmente sendo a palavra-chave aqui, porque os zumbis também não conseguem falar muita coisa não. É uma parada meio ET, telefone, casa. Words like hungry and city. e eles andam lentamente. E eu vim no futuro pra dizer que eu fiquei muito indignada. Porque como assim você está andando devagar se você consegue até correr? Animal. Eu estava quase ficando com dó deles quando eu lembrei que o objetivo deles é comer o cérebro da gente. E como todo mundo de mamão caducando quer meter um balaço na cabeça deles, justificadamente, eles sempre vão caçar em grupos. E é em uma dessas caçadas que o R conhece a Julie, nossa segunda protagonista. E o meu verdadeiro bom, teoricamente, era pra Julie ser uma badass que sabe lutar bem demais da conta, mora em uma fortaleza com outros humanos e é filha do chefe dessa fortaleza. Mas essa guria é tão sensual e desinteressante que ela faz a bela Swan parecer ter personalidade. Mas não coloquemos a carroça na frente dos bois. A Julie, seus amigos e seu namorado saem em uma excursão em busca de medicamentos, porque tem aquela coisa de fim do mundo, apocalipse, suprimentos escassos e tal. E precisamos falar sobre o pai da Julie, porque a maluco construiu um muro gigante para separá-los do resto do mundo, tem complexo de superioridade, tem uma expressão apática e debochada, quer metralhar tudo que está fora do muro, e a cada 3 palavras, 2 são ofensas. Isso te lembra um certo alguém? Não, certeza. E se você imaginar que eles são os Estados Unidos e os zumbis são os imigrantes? And God bless America. Não é mera coincidência, eu acho. Nossos adolescentes de 32 anos saem em busca de suprimentos e nossos zumbis famintos saem em busca de alimentos. E como que visto pelas estrelas, os dois grupos se encontram. E eu gostaria de dizer que
foi amor à primeira vista, mas está mais pra amor à primeira mordida, porque foi o R o responsável por desviver o namorado da Julie, e quando o R come o cérebro do Perry, dito namorado, ele sente as lembranças e emoções do falecido. Deus do céu! Eu já li fanfics adolescentes darks menos perturbadoras. Isso quer dizer muita coisa. Mas em defesa do R, o namorado da Julie o atacou primeiro, então pode-se dizer que foi legítima defesa e ele já estava fascinadinho com a Julie. Agora, se era porque ele de fato sentiu ali alguma coisa ou porque ele queria comer o cérebro dela, nós nunca saberemos. E tudo bem também, porque essa guria é tão pamonha que se algum dia algum zumbi fosse tentar comer o cérebro dela, o coitado ia continuar com fome. Ao contrário do que o pai da Julie acha, os zumbis têm sim sentimentos, ou ao menos o L tem. Ele não gosta de desviver as pessoas, mas a fome meio que domina ele. Ele come os cérebros porque assim essas pessoas não voltam como zumbis, e porque ao comer o cérebro ele sente tudo que o humano sentiu, e assim ele se sente meio louco. Basicamente, o cérebro é a verdinha do zumbi. Como o R vê a Julie e o namorado se conhecendo, se apaixonando, coisando, ele nutre ali um sentimento de proteção pela Julie, ou talvez ele só queira compensar a invasão de privacidade mesmo, porque ele a salva dos outros zumbis. Para isso, ele passa essa meleca preta que ele expeliu no rosto da Julie, e misericórdia, me deixa morrer mesmo, filho. E não me pergunta que gosma é essa não, que eu não sei. Muito menos por onde ele expeliu esse negócio. A única coisa que eu sei é que depois de passar essa meleca no rosto da Julie, ele a leva junto com ele os outros zumbis. E apesar de, teoricamente, os zumbis terem um olfato super aguçado, eles não percebem que a amiga da Julie ainda está viva e a deixam lá de boa. E também não percebem que tem um humano entre eles. A catinga dessa meleca deve ser de outro planeta, rapaziada. Durante a caminhada de volta para o aeroporto, o R pensa na cagada que ele fez ao trazer uma humana cujo cérebro do namorado ele está comendo para o aeroporto que ele vive com uma carambada de zumbis, e ele teme que os outros zumbis vão julgá-lo como esquisito por isso. Pronta que partiu, a gente não tá livre de julgamentos nem depois da morte, creio em Deus Pai. E desculpa estourar a sua bolha, mas os outros zumbis já te acham estranho. Você coleciona bugigangas, escuta música mesmo estando morto, tem uma casa sendo que você não precisa dela, e eu não vou nem falar sobre o fato de que você se sente mais humano comendo outros humanos. Se existisse um cartaz de zumbi esquisito do mês, o autor estaria lá o ano inteiro, meu consagrado. Enfim, eles voltam para o aeroporto e o L tenta conversar com a Julie, mas ele não fala direito e a Julie está morrendo de medo, então vocês podem imaginar quão bem sucedida foi essa tentativa. Então ele decide dar espaço para a Julie se acalmar e vai conhecê-lo melhor, comendo o cérebro do namorado dela. Porque eu não falei pra vocês, mas ele não comeu tudo de uma vez não. Ele guardou alguns pedacinhos para ir comendo, degustando depois. Not creepy at all. Ele descobre que os zumbis transformaram o pai do Perry, que trabalhava na construção e manutenção do muro, e que um monte de zumbis atacaram o Perry e a Julie, e por isso a Julie ficou meio traumatizada. Logo, tentando uma abordagem diferente, ele dá uma cobertinha pra Julie, coloca uma musiquinha pra dar um clima, e aí ele fica brisando na música enquanto a Julie se questiona: mas que porra é essa, irmão? What are you? E é em meio a essa bizarrice toda que o R tem o seu primeiro sinal de vida. Depois de passar um tempo no avião sendo observada pelo R enquanto dorme, a menina Julie fala que está com fome, e enquanto o R vai procurar por comida, ela tenta fugir, mas ela está num ninho de zumbis. O que significa que em menos de 2 segundos ela já está cercada de zumbis e dá-lhe meleca do R de novo. E aí rola uma cena muito engraçada dela tendo que fingir que foi de arrasta. Okay. Still not sure. A Julie come uma salada de frutas, toma uma breja, e quando o R tenta falar o nome dele e não consegue, ele quer morrer de novo. Tá vendo, meus cupcakes de amendoim? Se até os zumbis passam vergonha, imagina a gente. A Julie quer descer pé e vazar de lá, mas o R manda o migué e consegue convencê-la a ficar mais alguns dias. Eles andam de carro porque isso não é nada suspeito, nem ela poderia fugir nesse carro, né? Alguém está
tá testando a minha inteligência. Aliás, a Mona perdeu o namorado, mas ela não parece nada triste com isso. Pelo contrário, ela está se divertindo horrores. Ela está comendo, dançando, rindo, gargalhando, brincando. Tá sussa. E longe de mim ser da patrulha do luto. Mas achei suspeito. E pra justificar isso daí, ela fala que no mundo dela as pessoas morrem o tempo inteiro e que ela já estava se preparando pra isso. E vocês acreditam que o cara de pau do R ainda vai consolar a menina? É pra acabar com esse piqui de Goiás e todo o queijo de miga. Assim, nesse ponto do filme, o R e a Julie já viraram amigos. Mas a Julie não faz nem ideia de que foi o R que deu cabo na vida do namorado dela. Porque ela é burra, ela se faz. O R come um pedaço final do cérebro do Perry, mas ao invés de memórias felizes, ele vê o momento em que ele deu cabo ali do Perry, o que faz cuspir o cérebro que ele comeu. Fala, amigo, sua mãe não ensinou que desperdiçar comida é feio, não? Foi uma vida que você tirou por esse alimento. E mastiga de boca fechada, pelo amor de God. Paralelamente, a Julie tenta fugir de novo, mas ela termina cercada por zumbis novamente, porque ela nem tentou passar a geleca questionável na cara pra se tornar indetectável. E na burra, eu acho que a maior ironia desse filme é que o R é um personagem bem inteligente pra uma pessoa morta e, portanto, sem cérebro. E a Julie supostamente tem um cérebro. É uma água viva sem capacidade cognitiva alguma. Olha, se bem que dessa vez eu vou ter que dar aquela passadinha de pano, porque o R é um stalker que meio que eu nunca montei em cativeiro. Mas custava conversar com ele antes de fazer essas cagadas, menino. Anyway, o R a salva de novo, inclusive dando um socão na cara do best dele. Vacilou aqui, hein, R? E os dois iniciam a jornada de volta pra casa da Julie. E tem um grupo que eu ainda não vos apresentei, então eu vou apresentá-los agora. Esses são os bones, ou ossos, ou esqueléticos, como vocês preferirem. E eles são zumbis que já desistiram de tudo, incluindo a pouca humanidade que lhes restava. Ou seja, seria a morte final. Após já se estar morto. Se está vivo, os esqueléticos comem, sem ter a intenção de fornicar antes. Ou seja, eles são os zumbis de verdade, os vilões de baixo orçamento feitos por computador. Enquanto o R e a Julie tentam fugir, eles são perseguidos por esses bones e salvos pelo best do R. E a ingrata da Julie ainda fica sendo grosseira com ele. Mas, moço, isso é falta de feia. Bate. É só bater. Depois de me passar raiva, eles são cercados por zumbis novamente. E eu não sei por que o R não passa essa meleca na cara da Julie logo pra evitar essa canseira. Mas eles optam pela roda mais difícil e impossível de ser explicada, que é dar as mãos e torcer para os zumbis serem românticos. O que aparentemente eles são, porque nenhum deles os ataca e eles saem ilesos do aeroporto. E você aí se contentando com o Jurandir. Eles fogem em um carro aberto, o que é a ideia mais idiota desse mundo, justamente porque o carro é aberto. Meus queridos, vocês estão no meio de um apocalipse zumbi. Isso significa que tem zumbis querendo comer vocês, tá bom? E não tem quem me explique como a bateria desse carro não descarregou. Já se passaram uma cacetada de anos. E por que só esse carro? Nada nesse filme faz sentido, senhor. Claro que começa a chover doida, eles se molham, a gata fica com frio e eles têm que parar numa casa lá para ela se aquecer. E por alguma razão, a porta da casa está trancada. Tipo, você está tendo que fazer uma evacuação de emergência, porque está tendo um apocalipse zumbi. E ainda assim, você tem tempo de trancar a sua porta? Suspeito. Eu já saí na rua de pijama e larguei a casa toda aberta por muito menos. Dentro da casa, a Julie sugere que o R durma no quarto com ela no chão. E aí ela começa a trocar de roupa na frente do menino. E o R fica tipo, minha Virgem Maria Santíssima, eu nunca cheguei nessa parte, não sou. E agora? Enquanto eles têm uma conversa sincera com a Julie dizendo que o R é uma boa pessoa, o R finalmente confessa que foi ele quem desviveu o Perry da vida. Preciso nem dizer que daí pra frente foi só pra trás, né? A Julie fica mega chateada, claro. E o R pede desculpas, quase chorando. E aí uma coisa inexplicável, que deveria ser impossível, acontece. O R dorme e até mesmo sonha. Quando amanhece, a Julie não está mais lá. E eu sei que é justificado. Mas como temos vários voadores, ela não pensou que era estranho um zumbi dormindo, sendo que eles
Convenientemente, o combustível do carro da Julie só acaba quando ela está bem próximo à muralha, então ela consegue chegar lá de buenas. Enquanto isso, o R está voltando para o aeroporto, super cabisbaixo, tá deprê de novo, e é quando ele se encontra com o best dele e outros zumbis, porque aparentemente essa pseudo-relação do R e da Julie desencadeou uma reação, uma corrente de reflexão dos outros zumbis, e alguns deles, como seu melhor amigo, até se recordaram de algumas memórias como ser humano, e por isso eles foram atrás do R. Sim, esse filme levou o conceito do poder do amor e da amizade a outro nível. Honestamente, é lorota pra boi dormir. Mas a gente finge que acreditou, se comoveu e só aceita mesmo. Mas fato é, por conta dessas mudanças, os esqueléticos estão caçando a Julie e o R, e os zumbis reformados formaram um squad pra defender. É muita loucura pra um filme só. O R penetra a fortaleza pela passagem secreta que ele viu na memória do Perry, e aqui a gente tem dupla referência: Julieta na sacada e Bella na janela. Fala sério, esse filme é cultura ou não é? Cultura trash? Cultura trash, mas ainda assim é cultura. Ele cumprimenta a best da Julie e entra na casa. E pausa rápida, um fato bem legal desse filme é que conforme o R vai ficando mais humano, a aparência dele vai se modificando. A pele dele vai ficando menos pálida, os olhos mais vívidos, os lábios menos escuros, dentre outras cositas más. Ele começa a sentir frio, dor, a pele dele vai ficando mais quente. Aliás, é por isso que o título original do filme é Warm Bodies, corpos quentes, porque você já viu um cadáver quente? Nem eu. Quase enrola o Pretty Woman Moment, mas a gente é boicotado e tem que se contentar em ver a transformação com outra trilha sonora. E por falar em música, a trilha sonora desse filme é topíssima. 9 de 10, tá de 4 de 10. Mas por que elas estão passando maquiagem no R? Porque elas vão levá-lo para conhecer o papai Julie e explicar toda a situação. Se é uma puta ideia burra mesmo. E é por isso que o R termina com uma arma apontada para a cabeça dele e eles só conseguem fugir graças à ajuda da Nora. Ai, ai, a Nora teria sido uma protagonista tão mais interessante. Somos a arte e tá todo mundo atrás do R e da Julie. Os humanos, os bons, a galera toda. Mas pelo menos eles têm o apoio dos zumbis reformados que de alguma forma descobriram a localização, o esconderijo deles. Vai ver, eles têm função tutu. Mas peraí, os esqueléticos os encontram, eles tentam fugir, os zumbis tentam impedir os esqueléticos, os soldados estão atrás deles também. E era para ser uma cena tensa, uma cena assim de suspense, de conflito. Mas eu só conseguia prestar atenção no quão engraçado é o jeito que o R encontra. Dá pra acreditar que o Nicholas Hoult, ator que fez o R, quase recusou o papel porque ele não acreditava que conseguiria ser expressivo o suficiente como zumbi. Aparentemente o cara nunca se viu no espelho antes de tomar o café. Ele simplesmente fez um zumbi em crise existencial perfeito. Os zumbis começam a lutar com os bones e os soldados ficam tipo, e agora, José? Eu atiro em quem, nego? Because the hell did he shoot? Courtney fighting skeleton, sir. Sorry, can you repeat that? A Julie e o R são encurralados, eles têm que pular de muitos metros de altura, eles caem em uma fonte e aí eles se beijam. O mundo tá se acabando pela segunda vez e vocês aí se beijando? Tá de sacanagem, produção? E eu não vou nem comentar que o cérebro do seu ex estava na boca do atual 3 dias atrás. Ou que o R não escova os dentes, sabe-se lá quanto tempo. Cada um com a sua vida ruim. E o papai Julius não gostou foi nada disso. Ele já chegou poucas ideias, meteu um balaço na cabeça do R e começa a sangrar. E eu não sei aí na terra de vocês, mas aqui na minha morto não sangra não. E é por isso que o atestado do R é de vida. He's bleeding, Dad. Corpses don't bleed. Com a mudança de cenário, papai Julius leva os dois de volta para o abrigo e no caminho ele tá tipo, ainda está sangrando aí, rapaz? Bom garoto! Os zumbis e os humanos se juntam e derrotam os bones e a mensagem
mensagem do filme é bonitinha, de que a aceitação e o amor são capazes de tudo, incluindo promover a mudança. Contudo, todavia, entretanto, imagina você se apaixonar por alguém que já mastigou o seu vizinho. Psicólogo ia ficar milionário nesse mundo porque haja terapia. Praia, eles passam a conviver em harmonia. Não faço a menor ideia do que os zumbis passaram a comer. Mas é isso. Todo mundo vive feliz para sempre. Até a próxima grande catástrofe mundial. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem o joinha e se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar demais. Meu namorado é um zumbi e vai te mostrar que tomar banho é essencial, vivo ou morto. E maquiagem faz toda a diferença no fim do mundo. Mas a lição mais importante desse filme é: na seca, tudo vale, até o zumbi. Então não julgue aquela sua amiga que teve uma recaída com o ex. Mentira, julga sim, julga mesmo, joga na cara. Ex a ex por um motivo, minha gente. Deus me livre. E uma curiosidade pouco conhecida sobre o filme Meu Namorado é um Zumbi é que ele é uma adaptação do livro de Isaac Marion, que tem uma pegada mais de crítica social, num tom parecido com o que o filme traz ao comparar os zumbis da tecnologia com os zumbis pós-apocalípticos. Ou quando Ellie lê a revista com os planos de aniversário da Kim, mostrando o quão fútil poderiam ser as preocupações humanas. Ou ainda quando os zumbis continuam executando suas tarefas diárias como se eles ainda estivessem vivos, mostrando que eles já viviam zumbificados. E para quem não curtiu o final meio aberto do filme, o autor lançou outros 2 livros: The Burning World, que é a continuação da história, como é reaprendendo a ser humano e vivendo esse romance com a Julie, e The New Hunger, que acontece antes da história do primeiro livro, com a Julie ainda criança indo parar naquela fortaleza impenetrável que ainda não era daquele jeito, e como Ellie se transformou em um zumbi. Isso definitivamente criou uma problemática de diferença de idade entre os protagonistas, mas eu vim fazer a carta cega, eu fingi que eu nem percebi. Amor, se eu passei pano pros 100 anos do Edward e da Bella, não é pro Robson que eu vou criar caso, né? E longe de mim querer dar qualquer falsa esperança aqui, mas pode até ser que vocês descubram o verdadeiro nome do Ed, que é claro que é Robert. E as semelhanças entre Warm Bodies e Crepúsculo não são mera coincidência. O autor já confirmou que ele se inspirou em Twilight para escrever Warm Bodies, e até a atriz que faz a Julie é um pouquinho parecida com a atriz que faz a Bella. Agora é a hora da verdade. Meu Namorado é um Zumbi é um bom filme? Olha, depende. Se você quer um filme sério sobre zumbis, você vai se decepcionar. Mas se você quer um filme leve, com uma mensagem fofinha de que o amor é capaz de transformar até quem já está morto por dentro, então você vai gostar e vai valer a pena. Meu Namorado é um Zumbi é aquele filme que você assiste quando quer algo besteirol, engraçado, meio absurdo também, e que não se leva muito a sério. Não é um clássico, nem nunca vai ser, mas vai te trazer boas risadas. Ou vai te fazer questionar as suas escolhas cinematográficas, o que também é válido. Se você já assistiu, comenta aí qual foi a cena mais engraçada ou bizarra que você viu. E se você ainda não assistiu, tá esperando o quê? Sabe o fake vai assistir? Só não vai morder ninguém depois, hein? Fiquem bem, se cuidem. Lembre-se que a regra número 1 do apocalipse zumbi é fazer um zumbi se apaixonar por você, claro. E até a próxima!